Nessa aula, falaremos sobre razões trigonométricas na circunferência e abordaremos agora o tema tangente, cotangente, secante e cossecante. Essa aula está sendo regravada, tá? Sobre a aula 11, um inscrito apontou onde eu cometi um equívoco aí na definição de secante, e realmente houve, então eu vou regravar, e quando eu for falar desse mesmo assunto que eu cometi esse erro, eu vou mostrar onde foi o erro da definição para quem assistiu aquele vídeo poder se inteirar de onde realmente ocorreu o erro. Agradeço ao inscrito que apontou essa falha e vamos corrigi-la. Então, falaremos primeiramente sobre tangente. Na nossa definição de tangente, temos aqui o nosso plano, U cartesiano V, quer dizer que eles são ortogonais, nossa circunferência de raio unitário, e então a gente vai fazer aquela mesma definição, que nós fizemos para seno, cosseno, onde x ele vai ser um número que varia de 0 a 2π, então é um número que varia aqui sobre a nossa circunferência. A diferença é que aqui na tangente, o x ele não pode ser π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Então, dado isso, temos que P é a nossa imagem, então vamos imaginar que nosso x aqui tem esse comprimento de P, e se nós considerarmos uma reta que passa aqui pelos esses pontos OP, a interseção dessa reta OP com um eixo que é paralelo ao eixo V, passando aqui por A, nós temos que essa medida aqui é a medida da nossa tangente. Então, o que acontece? Quando nós variarmos aqui o nosso x, que no caso é o P, por exemplo, se nós tivermos um P2 aqui e pegarmos essa reta OP2, ela vai intersectar ou interceptar, depende de como você fala, nesse local. E aí, então, essa vai ser a medida da nossa tangente. Falaremos agora de algumas particularidades, algumas propriedades da tangente. A tangente ela vai funcionar da seguinte forma. Temos aqui o semi-eixo positivo das tangentes, que vai acompanhar o sinal do seno, e para cá, para baixo, nesse semi-eixo, vamos ter o semi-eixo negativo das tangentes. E aí, como é que vai ficar o sinal da tangente? Perceba que quando a tangente variar de 0 até menor do que π sobre 2, vamos ter que, então, nesse quadrante, uma tangente positiva. Quando nós tivermos uma tangente maior do que π sobre 2, então, quando ela estiver variando nessa parte aqui, por exemplo, vamos imaginar um ponto P nesse local. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma reta que passa por esse ponto aqui, P2, e passa pelo centro, pelo centro O. Então, a nossa tangente vai ser essa medida aqui, de A até essa interseção aqui, podemos chamar de T2. E aí, então, percebemos que vai dar no semi-eixo negativo das tangentes. Então, quer dizer que no segundo quadrante, a tangente é negativa. Então, ela é positiva no primeiro, negativa no segundo. Vamos ver o que acontece no terceiro quadrante? Então, quando a gente estiver andando aqui, passeando no terceiro quadrante, vamos imaginar, pode ser esse mesmo ponto aqui, ó, esse ponto P3. Então, quando a gente faz a reta OP3, coincide de ser a mesma reta OP, porque nós vamos considerar sempre esse segmento, essa reta, esse eixo paralelo a V, como sendo o eixo das tangentes. Então, acontece que também no terceiro quadrante é positivo. E no quarto quadrante, quando estivermos passeando por aqui, por exemplo, esse ponto aqui, P4, se fizermos uma reta passando aqui uma reta OP4, também mediremos uma medida negativa da tangente. Então, aqui ela é tangente. A tangente é negativa. Logo, o que podemos perceber? Sobre o sinal, ele é positivo no primeiro e no terceiro quadrante, e ela vai ser negativa no segundo e no quarto quadrante. Essa é a característica do sinal da tangente. Quanto ao crescimento e decrescimento, quando que a tangente está crescendo e quando que ela está decrescendo ou diminuindo, fica fácil de analisarmos, Vamos apagar aqui esse esboço que nós fizemos e vamos analisar da seguinte forma. Imagina que temos aqui um ponto
que coincide aqui nesse pontinho aqui. Quando pegarmos a reta OP, no caso aqui, vamos colocar ela como OT2, a medida da tangente é essa medidinha aqui, ó. Conforme eu aumento esse arco, ó, aumentei para P, a tangente então vai ser essa medida grande. Então quer dizer, quando a tangente está passeando aqui, né, quando ela está no primeiro quadrante, crescendo, então no primeiro quadrante, conforme eu aumento esse arco, eu também aumento o valor da tangente. Então ela é crescente no primeiro quadrante. Quando estamos passeando aqui no segundo quadrante, por exemplo, vamos pegar um ponto aqui pouco maior do que π sobre 2. Quando traçarmos aqui essa reta, perceba que ela vai intersectar aqui lá embaixo. Então vamos ter toda essa medida aqui da tangente. Conforme essa tangente aumenta, se eu pegar esse ponto aqui e traçar essa reta que passa por esse ponto, eu vou ter essa medida aqui de tangente. E aí agora tem uma parte que algumas pessoas às vezes se confundem. Por quê? Essa medida grande aqui, ó, vou chamar de x', e a medida pequena x duas linhas. Qual a medida que é maior? A x' ou x duas linhas? Quando eu falo de maior, eu estou falando do valor da tangente, tá? Não estou falando de distância, não estou falando de módulo, estou falando do valor respectivo aí ao algarismo, positivo ou negativo. Temos que o valor x duas linhas é maior do que o valor de x'. Percebemos também que conforme nós aumentamos aqui o valor, aqui também aumenta. Então, no segundo quadrante, a tangente também é crescente. Como assim, professor? Imagina que aqui a tangente foi, por exemplo, né, vou exagerar aqui no valor, aqui foi menos 10. E aqui a tangente foi menos 1. Qual o valor que é maior, menos 10 ou menos 1? Essa definição de maior, se pegarmos uma reta numérica, ó, 0, 1, 2, 3 e vai embora. Os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3 e vai embora. Quanto mais à direita o número estiver, maior ele é. Por exemplo, o 2 é maior do que 1 porque ele está à direita do 1. Logo, o menos 1 está à direita do menos 10. O menos 1 é maior do que o menos 10. Acontece que a tangente é crescente. Vamos analisar aqui agora no terceiro e no quarto quadrante. Olha, no terceiro quadrante, eu vou escolher um ponto aqui pouco maior do que π. Vou fazer aqui nessa cor aqui. Se eu traçar essa reta que passa por esse ponto e por O, temos esse valor de tangente. Se eu aumentar, vou usar o mesmo OP, eu tenho um valor maior. Olha, perceba que ela é também crescente no terceiro quadrante. E no último quadrante, se eu pego esse ponto aqui e traço essa reta, eu tenho esse valor de tangente. Se eu pego um ponto com um arco maior, olha, acontece a mesma coisa que aconteceu no segundo quadrante. Então, no quarto quadrante, ela também é crescente. Olha o que aconteceu. O sinal da tangente é sempre crescente. Tá? Então, ela é crescente por todo o caminho da circunferência. Cuidado, tá, com essa coisa dos números negativos, né? Confundem muitas pessoas. Então, ó, quando eu peguei esse arco aqui menor do que esse arco aqui, eu tive um número grande, mas foi um número grande negativo. Um exemplo, o menos 4, menos 2. E aqui eu tive um número menor, mas um número negativo. Se falarmos de distância de módulo, módulo de 2 é maior do que módulo de 1. Mas aqui estamos falando do valor da tangente. Tá? Então, menos 1, sim, é maior do que menos 2. E por que a tangente não pode ter o valor de π sobre 2 e 3π sobre 2? Porque se traçarmos uma reta OB, ela vai coincidir com o eixo dos senos. E aí o eixo dos senos vai ser paralelo ao eixo das tangentes, logo eles não terão interseção ou intersecção, cada um fala de um jeito, elas não vão se encontrar, e aí eu não vou ter como medir, né, o comprimento da tangente, nem no sentido positivo, nem no sentido negativo. Falando da cotangente, todas as definições são muito parecidas com a tangente, a diferença é que a cotangente vai ser paralela ao eixo dos cossenos, enquanto a tangente aqui é paralela ao eixo dos senos. Então,
a mesma definição, muito parecida. Vai mudar só essa partezinha aqui, ó. Então, dado o número real x, né, que vai variar de 0 a 2π, ele vai variar aqui sempre na circunferência, tem uma condição que esse x ele não pode ser 0, π ou 2π. Por quê? Como eu acabei de explicar lá na tangente. Porque se for o ponto 0, por exemplo, ou o ponto 2π, vai acontecer dessa reta ficar paralela à reta da cotangente. Então, a gente não vai conseguir aferir aí uma medição. E aí, vamos considerar um P, um ponto, né, uma imagem nesse círculo, nesse caso foi considerada aqui. Quando traçarmos a reta OP, a interseção dessa reta OP com esse eixo, né, que denominamos eixo das cotangentes, ou essa reta D, vamos poder aferir, né, vamos poder medir que esse aqui é o valor da nossa cotangente. Então, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, sem problema algum. Então, vamos ver como é que vai ficar sobre o sinal, quando a cotangente é positiva ou quando a cotangente é negativa. Vamos falar aqui, então, positiva e negativa. Então, já percebemos, né, que quando estamos aqui no primeiro quadrante, vamos medir a cotangente no semieixo positivo. Então, no primeiro quadrante, as medidas de cotangente são positivas. Quando eu estiver no segundo quadrante, por exemplo, esse outro ponto aqui, poderia ser um P2, se eu fizer, né, essa OP2, eu vou medir no semieixo negativo das cotangentes. Então, no segundo quadrante, a cotangente é negativa. Se eu pegar aqui no terceiro quadrante, vamos pegar aqui um P3, e aí coincidiu do OP3 ser a mesma reta de OP, e nós vamos medir sempre em cima aqui, ó, sempre nesse eixo. Esse eixo ele vai estar aqui nos quadrantes primeiro e segundo, tá? A gente não transporta esse eixo para baixo. Então percebemos que no terceiro quadrante também fazemos medidas positivas na cotangente. E se pegarmos um ponto P4, essa reta OP4, ó, coincidentemente coincidiu com a minha reta OP2, esse P2 aqui não ficou muito visível. Então no quarto quadrante, ó, eu vou fazer uma medida negativa da cotangente. Então, o sinal da cotangente positivo no primeiro e terceiro, negativo no segundo e no quarto. E sobre crescimento e decrescimento da cotangente, né? Em qual quadrante que ela cresce ou decresce. Então, vamos colocar assim, ó, como crescimento e decrescimento. Vamos ver, ó. No primeiro quadrante, perceba que conforme eu aumento esse ponto P, ou esse arco aqui, ó, de extremidades AP, eu estou diminuindo a cotangente. Ó. Como assim? Se eu pegar um outro ponto aqui, ó, ponto P2 agora, o P2 vai ser esse ponto, e fizer essa reta ao P2, ó, percebo que eu aumentei o arco P2 é maior do que o arco P1, mas o valor da cotangente, ó, que era esse pedaço, ele se torna esse pedaço, que é essa interseção. Então eu aumentei o arco P e o meu valor de cotangente diminuiu. Então quer dizer que no primeiro quadrante aqui, ele é decrescente. No segundo quadrante, vamos ver o que acontece. Vamos pegar dois arcos aqui e ver o que acontece. Então a gente pegou esse arco aqui, um arco ponto Q. Então fiz aqui a reta OK. Né, faz de conta que está certinho. A medida da minha tangente é negativa desse tamanho aqui. Ó. Vamos chamar esse tamanho, vamos colocar um valor arbitrário. Vamos imaginar que é menos meio. Ok? E se eu escolher um outro ponto aqui, o ponto J, e fizer a reta OJ, ó, perceba que eu aumentei o arco e essa distância aqui também aumentou. Vamos arbitrar que é menos 1, só para ficar fácil de visualizar. Então, conforme eu aumento aqui no segundo quadrante, eu estou aumentando a distância. Só que quando eu estou aumentando essa distância, de novo, é uma parte que as pessoas confundem, né? Se compararmos lá na reta numérica, menos meio, menos 1, 0, meio e 1, só para tentar manter a mesma escala, perceba que quando eu tenho uma medida meio, menos meio, né? Quando eu passo a ter uma medida menos 1,
apesar do número ser maior, do módulo de menos 1 ser maior do que o módulo de meio, na verdade, esse arco também está diminuindo, né? É como você pensar na temperatura. Menos 1 grau é menor do que menos meio, então no segundo quadrante também é decrescente. Agora, no terceiro quadrante, como é que vai ficar a cotangente? Vamos apagar aqui, para não ficar muito poluído. No terceiro quadrante, vamos imaginar agora, temos o meu ponto P', tá? Coincidiu de OP' ser a mesma reta de OP, e aí agora eu posso escolher aqui um ponto P2', só para chamar de um jeito diferente. Posso chamar de P', P2', P1, P2, PT. O importante é não ser igual a esse ponto P. Se eu colocar P identificando aqui com outra parte, eu posso colocar sem problema. Por exemplo, P, 2', ou 3', ou 4'. Se eu pegar essa reta aqui, agora a gente chamou de OP 4', olha o que aconteceu. Quando eu tinha esse arco OP', que era esse arco, tá, de 0 até OP', e esse arco de 0, né, que no caso de A até P 4', percebemos que esse arco, essa ponta aqui, essa extremidade, determina um arco maior do que essa extremidade. Só que olha o que aconteceu. Quando eu tinha o P', eu tinha essa medida aqui de cotangente. Eu aumentei o arco e aqui diminui o valor de cotangente. Então, no terceiro quadrante também é decrescente a cotangente. E no final aqui, no quarto quadrante, vamos pegar um ponto qualquer aqui, ó. Vamos chamar isso aqui agora de P'. Esse P', se eu fizer a reta ao P', eu vou ter essa medida de cotangente negativa aqui. E se eu pegar um P'2 e fazer O P'2, eu vou ter essa medida aqui de cotangente. Então, pela mesma justificativa do segundo quadrante, percebemos que conforme aumentamos o arco, nós diminuímos o valor da cotangente. Então, no quarto quadrante, ela também é decrescente. E quando ela é crescente? Ela não é crescente. Perceba que a tangente ela foi apenas crescente e a cotangente foi apenas decrescente. Enfim, vamos ao secante. Foi aqui que eu errei uma definiçãozinha, tá? Porque é o seguinte, quando nós definimos lá na geometria, reta secante e reta tangente, né? Por exemplo, temos aqui uma curva, ou pode ser uma circunferência, difícil vai ser fazer uma circunferência aqui a mão livre. Então temos essa circunferência aqui. Quando eu quero uma reta tangente à circunferência, é uma reta que passa por essa circunferência, né? E tem apenas um ponto aqui que liga a circunferência a essa reta. Então, no caso, ela é tangente, porque ela só toca em um ponto. A reta secante, ela toca essa tangente, essa circunferência em dois pontos. Então, a reta tangente apenas um ponto de interseção e a reta secante dois pontos de interseção. Foi aí que eu cometi esse equívoco. Eu acabei falando que essa reta S ela era secante, mas ela não é secante, ela é tangente à circunferência, só que nós chamamos de secante esse segmento aqui, O, S vermelho, tá vendo aqui? Ó, esse segmento aqui, esse sim é a medida da secante. Eu acabei confundindo essas definições aí, mas vamos de novo. Agora tudo certo. Mas se você achar qualquer erro aí, pode me informar, né? Somos humanos e cometemos sim erros. Então, a definição, de novo, dado o número x, né, que pertence a esse intervalo aqui de 0 a 2π, né, sempre caminhando sobre a circunferência, e nesse caso o x ele não pode ser π sobre 2 e nem 3π sobre 2, então o x ele não pode ser π sobre 2 e nem 3π sobre 2. Consideramos essa reta S tangente ao círculo nesse ponto P aqui, a interseção dela com o eixo, dessa vez com o mesmo eixo, o eixo U, que era o eixo dos cossenos, lembra? Cosseno. É dois S's, né? Aqui com o eixo dos cossenos. Então, essa medida é a medida da minha secante. Então, no caso, a secante é essa medida aqui, ó. Só que a diferença, né, que quando você mede o cosseno, você pega esse valor aqui.
aqui seria o valor do cosseno de P. No caso da secante, nós pegamos uma reta tangente, aí foi o meu erro, eu acabei falando a reta secante, tá? Então, quando nós pegamos a reta S tangente nesse ponto P, e a interseção dessa reta com o eixo dos cossenos me dá o valor da secante. Então, está aí onde foi cometido esse erro. Então, está definida. Vamos mais uma vez? Dado o número real x, né, que varia de 0 a 2π, onde x não pode ser π sobre 2 nem 3π sobre 2, temos a sua imagem P. Se pegarmos uma reta tangente a P, a interseção dessa reta com o eixo dos cossenos me dá o valor da secante. Professor, por que não pode ser π sobre 2 e nem 3π sobre 2? Porque se pegarmos uma tangente passando aqui nesse ponto B, né, que vai coincidir aqui de ser π sobre 2, essa reta vai ser paralela ao eixo dos cossenos e não vamos ter aqui uma distância para medir. A mesma coisa se ela for paralela aqui passando por B'. Então isso é a nossa medida da secante. E agora vamos fazer já um paralelo aqui com a cossecante. Já a cossecante, ela vai ser a mesma ideia, né? Vamos pegar um ponto P, vamos traçar uma tangente a P, só que a cossecante nós vamos medir sobre o eixo dos senos. E aqui, essa cossecante ela não vai poder ser nem 0, nem π sobre 2 e nem π. Π sobre 2 não, né? 2π, 0, 2π e π. Π sobre 2 não poderia ser aqui na secante. Então, o resto da definição é muito semelhante. Então, na cossecante, o x ele vai ser um número que varia aqui de 0 a 2π. Ele não pode ser 0, 2π ou π, né? Porque senão vamos ter retas paralelas. E a cossecante é justamente a medida quando a gente pega uma reta tangente passando por esse ponto P e a gente vai medir esse tamanho aqui no eixo dos senos. E agora a gente vai fazer a análise aqui, né, conjunta de secante e cossecante sobre sinal, sobre crescimento e decrescimento. Sobre o sinal, né, vamos colocar aqui positivo, vamos colocar em azul, positivo e negativo, então sobre a secante e sobre a cossecante. Então vamos ver. Quando, né, estamos aqui no primeiro quadrante, conforme nós aumentarmos esse arco, por exemplo, o arco P me deu uma medida aqui, a medida x. Se eu aumentar esse arco P, ó, eu ainda vou ter uma medida no eixo aqui dos cossenos, mas ainda no semi-eixo positivo. Então, ela é positiva no primeiro quadrante e ela é crescente também no primeiro quadrante. Por quê? Conforme eu aumento o arco, eu aumento o tamanho da medida aqui da minha secante. No segundo quadrante, quando falamos da secante, se eu escolher esse ponto aqui, por exemplo, aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que traçar uma tangente passando por esse ponto, e a minha medida da minha secante é a interseção dessa reta tangente com o eixo dos cossenos. Então já percebemos que quando estamos trabalhando com ângulos aqui no segundo quadrante, a secante é negativa, né? Estamos medindo aqui no semi-eixo negativo dos cossenos. E quanto ao crescimento e decrescimento? Então, escolhi esse ponto. Se eu pegar um arco maior e fizer aqui uma tangente passando por esse ponto, nós temos essa medida aqui de secante. E aí é aquela análise que às vezes algumas pessoas erram. Ó. Conforme o ângulo cresceu, né, o arco cresceu, no arco menor tínhamos essa medida grande aqui. Ó. Só é a medida grande e negativa. Vamos dar um valor? Vamos imaginar que ela valia menos 2? Só para ficar fácil de comparar. E quando eu aumentei o arco, eu acabei tendo essa medida aqui, menos 1. Então, conforme eu aumento o arco, ela cresce ou ela decresce? Ela cresce, né? Porque menos 1 é maior do que menos 2.
Isso quer dizer que no segundo quadrante ela também é crescente. No terceiro quadrante, vamos ver o que acontece no terceiro quadrante. Então, vamos escolher um ponto aí no terceiro quadrante, por exemplo, esse pontinho aqui. E quando fizermos aqui uma tangente, passando por esse ponto, vamos ter essa medida aqui de secante. Logo, estamos medindo aqui no semi-eixo negativo, então quer dizer que no terceiro quadrante ela também é negativa. E se aumentarmos aqui o arco, agora esse ponto, se pegarmos aqui uma tangente, né, vamos ver essa interseção, então perceba que conforme esse arco aumenta, esse número que era, vamos imaginar aqui de novo, dar um valor qualquer, menos 1 e menos 2. Ó, eu aumentei o arco e esse valor foi de menos 1 para menos 2. Então quer dizer que agora ele decresceu. Então no terceiro quadrante, a secante ela é decrescente. E por fim, vamos ver aqui o que acontece no quarto quadrante. Quando passamos a medir no quarto quadrante, vamos imaginar que esse ponto aqui, se pegarmos uma reta tangente, né? Aqui eu cometi o erro, falei que essa reta era secante, porque eu estava falando de secante. Mas o correto é tangente. Seria secante se ela passasse assim, ó, tivesse duas interseções. Tá, então, quando eu pego esse ponto aqui, eu tenho esse valor de secante. Ora, estou medindo então no semi-eixo positivo, logo a secante ela é positiva no quarto quadrante. E crescimento e decrescimento? Vamos ver? Se eu aumentar o arco aqui, ó, o que aconteceu com o meu valor de secante? Ele diminuiu. Então, no quarto quadrante também secante é decrescente. Falando agora da cossecante, né? Crescimento e decrescimento, positivo e negativo. Então, vamos ver quando que essa medida de secante ela é positiva e quando que ela é negativa. Então, no primeiro quadrante fica fácil de ver, né? Ó, tem um ponto P, quando traçamos essa tangente passando por P, temos uma medida positiva. Então, a cossecante no primeiro quadrante, né, temos medidas positivas. E quanto ao crescimento e decrescimento? Se pegarmos um arco maior, esse ponto aqui, e traçarmos uma tangente nesse ponto, perceba que vamos ter uma medida menor de cossecante. Então, ela é positiva no primeiro quadrante, só que ela é decrescente. No primeiro quadrante, ela decresce. Vamos analisar no segundo quadrante para ver o que acontece. Vamos escolher um ponto qualquer, esse ponto aqui, se traçarmos aqui uma tangente, ó, de novo, temos uma medida positiva no segundo quadrante. Agora, quanto ao crescimento e decrescimento, se eu pegar um arco maior, né, eu pego a extremidade desse arco, esse ponto aqui, e traço essa tangente. Vai interceptar aqui, ó. Logo, o meu valor de cossecante, ele cresceu. E aí quer dizer que no segundo quadrante, a cossecante ela cresce, ela é crescente. Já finalizando, acabou que essa aula ficou mais longa, né, do que a original. No terceiro quadrante, né, vamos escolher aqui esse ponto. Quando fizermos aqui uma tangente, ó, vamos medir no semi-eixo negativo. Então, no terceiro quadrante, fazemos medidas negativas de cossecante. Quanto ao crescimento e decrescimento? Então, se eu pegar um arco maior, ó, fazer aqui uma tangente, perceba que eu vou ter um valor menor de cossecante. Só que, de novo, aqui é onde muitas pessoas erram, esse valor menor é um valor negativo menor, que é maior do que um valor negativo maior, igual eu expliquei nas outras. Então, apesar de parecer aqui que ele está decrescendo, na verdade ele está crescendo, ele está tendendo, né, estando cada vez mais perto de ser zero ou alcançar um valor positivo. Então, aqui no terceiro quadrante, ela é crescente. E, por fim, o quarto quadrante,
Vamos escolher aqui um ponto qualquer. Quando traçarmos aqui uma tangente nesse ponto, ó, medida no semeixo negativo, então no quarto quadrante. Cossecante também negativa. Quanto ao crescimento e decrescimento, se eu pegar um arco maior e fizer aqui uma tangente aqui, ó, vou estender esse eixo aqui, ó, tem um outro valor de cossecante. E aí perceba que esse valor grandão maior é um valor negativo. Então, perceba que ela está decrescendo, né? Conforme eu aumento o arco, o valor ele tende a ser um valor menor. Então, decrescente aqui no quarto quadrante. Então, finalizamos por aqui. Então, definimos o que é tangente, cotangente, secante e cossecante. Então, não é complicado, pessoal. Acontece muito na hora que você precisa, você esquecer. Então, você precisa praticar, fazer muitos exercícios para não esquecer essas coisas.